Olá, boa noite para você. O morador de Caeté, que é cadeirante, está revoltado com as obras de acessibilidade feitas no município. O atual prefeito mandou construir rampas nas ruas, mas gastou cimento e tinta à toa porque as calçadas são intransitáveis. As rampas deveriam facilitar o acesso dos cadeirantes. Mas olha só, os passeios não têm sequer pavimentação e são puro mato. Pior ainda quando há pedras no caminho. Nestes casos, postes, placas de sinalização, degraus, barras de ferro. Tales está revoltado com o que ele chamou de falta de respeito com os deficientes físicos e mau uso do dinheiro público. É um projeto mal elaborado, para mim foi preguiça da prefeitura, foi preguiça do governo, falta de paciência e falta de procurar informações com a gente mesmo. Nesta pequena rua que começa logo ali e termina bem aqui, chamada de Travessa do Morgan, a prefeitura construiu 4 rampas, mas apenas uma atende às necessidades dos cadeirantes. Todas as outras não oferecem acesso a lugar algum. Os recursos públicos também foram mal empregados em outras ruas da cidade. Nesta, bem íngreme, o símbolo, acredite, foi pintado entre barras de ferro. Aqui você não tem como manobrar. Ó, eu tenho que virar a cadeira para ir para lá. Esse ferro que impede, esse aqui impede. Este engenheiro da Prefeitura de Caeté disse que o dinheiro para a implantação das rampas veio do governo do estado e que os projetos foram feitos pela Prefeitura. Segundo ele, o Código de Posturas da cidade determina que a construção e a manutenção dos passeios sejam de responsabilidade do morador. Está inútil agora, mas é uma obra para o futuro. Quando for executada a calçada, vai funcionar muito bem. Então ela funciona, a questão do acesso. Agora, o complemento passeio é por conta do proprietário do imóvel. Pois é, mas e se o morador não tiver condições financeiras para poder pavimentar o passeio? Vai continuar inútil? O jurídico da prefeitura está analisando essa questão de notificar, ver como que pode ser feita essa questão. Dinheiro público jogado fora. Um descaso. A Prefeitura de Caeté alegou que as rampas foram construídas como parte do asfaltamento da via. Já o complemento do passeio deveria ser executado pelos donos dos imóveis, conforme o Código de Posturas. A Prefeitura disse que o projeto detalhado da calçada é exigido para a aprovação de novos projetos e retirada de alvará. Mas, pelo que a gente está vendo, falta fiscalização para que as calçadas sejam feitas de acordo com as normas de acessibilidade, né? Deu em nada a pressão popular que barrou um projeto de aumento de 45% para os vereadores de Oliveira. Reajuste proposto pelos próprios parlamentares. O novo projeto para que eles passassem a ganhar um salário mínimo a partir do ano que vem e os vencimentos do executivo fossem cortados pela metade, foi derrubado pela maioria dos vereadores na sessão dessa segunda. O projeto de redução para um salário mínimo não foi colocado em votação. Outro projeto foi apresentado para manter os salários dos próximos vereadores, prefeito e vice. Com 9 votos favoráveis e 3 contrários, os vereadores aprovaram a manutenção dos salários. Os próximos parlamentares continuarão recebendo R$ 3.435,07. Os moradores ficaram revoltados com a decisão e um deles foi retirado à força por um segurança. Houve muita confusão. A polêmica sobre os salários dos vereadores em Oliveira começou no início deste mês. A Câmara apresentou uma proposta de aumentar os valores para R$ 5.064. A população ficou revoltada e elaborou um projeto de iniciativa popular com mais de 2.500 assinaturas, propondo a redução dos salários para R$ 1.200. Diante da manifestação popular, os vereadores retiraram o projeto de aumento e apresentaram outro, para reduzir o valor para um salário mínimo. Nós assustamos ao tomar conhecimento de que a Polícia Federal denunciou de uma gestão temerária do Oliveira Prévio quase 5 milhões, nós assustamos. Então nós recuamos. E também fez parte nisso, falar assim, o povo demonstrou o que queria, 1.200. A gente pode ser salário mínimo, nós temos condições de prestar um bom serviço, muito embora esse subsídio é para 2017 e 2020.
Policiais militares tomaram a Praça do Papa na noite passada para impedir a realização de mais uma festa aberta ao público e divulgada pela internet. Evento que ficou conhecido como Segunda Sem Lei. No mês passado, 2 jovens foram assassinados a chutes e pontapés num desses encontros. Carros, motos e até ônibus. Nada escapava da ação da polícia. Tudo era vistoriado detalhadamente. Os passageiros desse coletivo que dá acesso à Praça do Papa foram conduzidos para fora do veículo e revistados. O objetivo dos policiais é acabar com a Segunda Sem Lei, que tem tirado o sossego dos moradores no entorno da praça. Se tiver acontecendo isso, como foi até divulgado na mídia, nós estamos aqui sim para coibir esse tipo de irregularidades que esteja acontecendo aqui nesse horário e nessa segunda-feira. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, Vitor Almeida de Oliveira, de 23 anos, e a namorada dele, Lara Ferraz Medina da Silva, de 16, foram espancados durante um baile funk na Praça do Papa e morreram. Na noite desta segunda-feira, a praça estava tranquila. A situação hoje está perfeita, é o que nós gostaríamos que fosse a semana toda e fim de semana. Esse vendedor ambulante trabalha na Praça do Papa há 40 anos. Segundo ele, os problemas surgiram porque a Prefeitura de Belo Horizonte não fiscaliza a venda de bebidas alcoólicas no local. Se acabar esses vendedores que vêm clandestinos, que são as picape que vêm vender as coisas, acabou os problemas. Tranquilamente que acabou, como sempre foi tranquilo. Depois que vieram as picape, é que tem acontecido isso. A prefeitura vem e manda sair, mas no outro dia estão de volta e a prefeitura não volta. A adolescente de BH, que sumiu no fim de semana e foi encontrada em João Molevade, deu nova versão para o que aconteceu. Ela prestou depoimento na Polícia Civil e disse que, na verdade, fugiu de casa. O caso da adolescente de 15 anos ganhou as redes sociais. Muita gente compartilhou a foto dela para ajudar nas buscas. As polícias militar e civil também se mobilizaram. Depois de 2 dias, a garota entrou em contato com a família. Ela contou que estava em João Molevade e que havia sido sequestrada por 2 homens armados depois de pegar um ônibus na região da Savassi. Porém, a história era mentira. A estudante voltou atrás nos depoimentos e disse que decidiu fugir de casa. O delegado que acompanha o caso disse que, questionada, Débora mudou a versão mais uma vez. Ela afirmou que ela conheceu uma mulher chamada Rosa, na Praça da Liberdade, fez amizade com essa mulher a levou para a casa dela, ela pernoitou com essa mulher na casa dela, essa mulher, a Rosa, a levou para a rodoviária e na rodoviária ela, por um motivo que ela não quis dizer, de fuga da família, ela pegou um ônibus para um lugar que ela não sequer queria saber o destino. Por telefone, conversamos com a mãe da garota. Sandra Maranhês preferiu não se estender no assunto. Para mim isso é coisa de adolescente, né? Eles fantasiam um pouco as coisas, talvez aumentem mesmo, mas eu não estou julgando minha filha, nem preocupada com a repercussão disso. Para mim o que importa é que ela está comigo agora e que é o que vai enrolar daqui para frente na nossa vida familiar. Casos como o de Débora têm sido recorrentes. Por isso, esta psicóloga dá orientações aos pais de como conquistar uma relação de confiança com os filhos durante a adolescência. Se a gente pensa em pais muito autoritários, que as regras são muito rígidas em casa, a gente pode pensar que o adolescente vai entender a mentira como a única forma dele exercer a autonomia dele. Se a gente pensa num outro lado, os pais permissivos demais, essas regras não estão sendo estabelecidas e também isso dá uma sensação para o adolescente de que os pais não estão se importando muito com o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. O legal seria pensar no meio termo, né? Onde as regras são estabelecidas de forma clara, mas onde existe um espaço para que elas sejam discutidas, para que elas sejam construídas. Ela ainda alertou os adolescentes quanto ao preço que se pode pagar por uma mentira. A partir do momento que a gente mente, existe sempre aquela tensão de que algo pode acontecer, né? E se algo realmente acontecer, se você mentiu, a possibilidade dos seus pais poderem te ajudar de forma mais rápida e eficaz, ela acaba diminuindo, né? Porque até que seja descoberta a verdade, para o socorro poder chegar, o tempo já passou, né? Um morador de rua furtou dezenas de pares de sapato no bairro Floresta, em BH. Ele aproveitou que o dono da loja esqueceu a porta aberta.
Depois de juntar tudo, levou as mercadorias num carrinho de supermercado. A mesa dos policiais estava cheia de calçados de várias cores e modelos, todos novos. Havia ainda muitas bijuterias. Tudo foi encontrado com Alex Rosa da Silva, de 33 anos. Ele foi visto saindo de uma loja com os produtos num saco, dentro de um carrinho de supermercado. Foi este homem que chamou a PM. Ele forçou, a porta abriu e ele tirou alguns calçados lá, pôs no saco e saiu em direção da Itajubá, ali, em direção a Contorno. Pelo que nós constatamos no local, não havia sinais de arrombamento e provavelmente o proprietário deixou realmente a porta aberta. O furto foi nesta loja de calçados, na rua Itajubá, no bairro Floresta. O homem, que já tem passagens pelo mesmo crime, disse que a intenção era a de descansar em frente ao comércio. Só que percebeu que a porta estava aberta. Olhei para baixo do negócio assim, não fica protegida a porta lá. Estava acesa, um pouquinho arribada para fundo. Eu fui acabei de arribar ela e entrei lá para dentro. Quando os comerciantes saem do seu local de trabalho, verifiquem as portas estão exatamente fechadas para evitar esse tipo de ação dos marginais. Estão atrás das grades 2 pessoas que são cúmplices de um agente penitenciário preso na semana passada em Divinópolis por facilitar a entrada de celular para um detento. Entenda como. Adriano Batista da Silva, de 34 anos, e Laisa Aguiar Silva, de 19, foram presos suspeitos de envolvimento no repasse de drogas, celulares e chips para detentos do presídio Floramar, em Divinópolis. De acordo com a Polícia Civil, Adriano atuava em parceria com o agente penitenciário Lucas Martins de Melo Santos, de 26 anos, que entregava os materiais para os presos. Através do nosso setor de inteligência, nós conseguimos flagrar o Adriano recebendo a quantia de R$2.000 da Laisa. Este dinheiro é proveniente de 2 aparelhos celulares que foram adentrados no presídio dia 15/2 através do agente Lucas. Lucas é funcionário público concursado e trabalha no presídio Floramar há 1 ano. Ele foi preso na semana passada quando chegava para trabalhar, levando vários produtos que, segundo a investigação da polícia, seriam entregues aos detentos. Além de responder criminalmente, o agente vai responder a um processo administrativo. Ainda de acordo com a polícia, o agente penitenciário e o Adriano criaram até uma tabela de preços para os produtos. Por exemplo, para repassar um celular, o preço cobrado era de R$1.000. Ainda segundo a delegada, os 2 cúmplices do agente negaram o crime, mas vão responder por corrupção ativa. Pessoas viraram a noite na UPA Centro-Sul, em BH, à espera de atendimento. A mãe de uma paciente que aguardava há 10 horas discutiu com uma médica. A confusão acabou na delegacia. Lana saiu da UPA direto para a delegacia. Ela veio atrás da mãe, que foi presa por suspeita de desacato. A mulher estava acompanhando a filha e se envolveu numa confusão com uma médica, enquanto aguardavam na fila. A jovem diz que a mãe ficou muito nervosa diante da espera de quase 10 horas. Começou através da minha mãe questionando o tempo de demora. A médica falou que ela não mostrou nenhum lado profissional, ela começou a gritar ao invés de ter mostrado uma postura mais sensata e entraram numa discussão, as duas estavam alteradas. A confusão foi aqui na UPA Centro-Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, a médica alegou que foi vítima de desacato e que ainda foi ameaçada pela mãe da paciente. A mulher teria dito que pegaria a profissional do lado de fora, no fim do plantão, assim que ela deixasse a unidade. Como que foi que a médica falou para essa mulher? Ela foi, na verdade, muito grossa. Falou assim, vai tomar banho, você não tem nada a ver com isso, tá demorando porque tá cheio de gente aqui, tá super lotado. E essa mulher também falou alguma coisa indevida para a médica? Não, essa mulher, o tempo todo, ela só tava querendo defender, assim, quem tava aqui. Alguns pacientes viraram à noite na UPA e até o início da manhã ainda não haviam recebido atendimento médico. Meu corpo tá todo doendo, minha cabeça tá doendo, tô com vontade de vomitar, não deram nada. Seu Arley passou pela triagem às 11h05 da noite de segunda e pela manhã ainda não havia sido chamado. É um absurdo mesmo, entendeu?
todo mundo precisando aí. Dona Ivone chegou no início da manhã desta terça-feira com sintomas de dengue. Na triagem, a moça falou comigo, a doutora, não sei quem, falou comigo que era para mim esperar, que o mínimo de espera seria de 15 horas. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a médica foi agredida verbalmente e que por isso chamou a PM. A paciente foi classificada como pouco urgente e recebeu a pulseira verde às 13h55 da tarde. A confusão começou às 11h20 da noite, portanto, quase 7h30 depois. É de se estranhar porque a classificação verde prevê atendimento em no máximo 2 horas. De acordo com a secretaria, o quadro de funcionários estava completo, com 10 médicos no plantão diurno e 5 no noturno. Mas o movimento aumentou 40% por causa dos pacientes com suspeita de dengue. A Polícia Civil indiciou e pediu a prisão preventiva de 6 funcionários da Samarco e de um engenheiro da consultoria Vogue BR. O presidente da empresa e diretores estão na lista. O anúncio foi feito nessa tarde, durante a entrega de parte do inquérito à Justiça. Para a polícia, a principal causa do rompimento da barragem de Fundão foi uma obra feita pela Samarco em 2013 e que alterou o eixo da estrutura. Nesta foto de satélite tirada antes da mudança, é possível ver a linha reta da barragem. Esta outra imagem foi tirada após o recuo ter sido feito. Segundo os peritos, a empresa realizou a interferência na área para desviar um fluxo de água que vinha da barragem da Vale. Uma interceptação telefônica feita com autorização da Justiça mostrou que um dos diretores mentiu ao falar sobre a importância da obra. Uma clara e manifesta vontade deles omitirem e mentirem para vocês da imprensa, para dizer que a obra de recuo não era uma obra que deveria ser considerada, e sim uma obra temporária para se evitar um mal maior, o que na verdade não foi feita, que era uma obra que desde 2003, em qualquer conhecimento técnico, sabe que não duraria para evitar o problema alegado por eles. A polícia também apontou outras 6 causas que provocaram a tragédia, entre elas a falta de monitoramento por meio de equipamentos conhecidos como piezômetros, que medem o volume de água. Os fatores contributivos foi a elevação de água no interior dessa barragem, tá? Elevação do nível de água, problemas relacionados à drenagem, tá? Problemas relacionados a piezômetros que não funcionavam, inclusive consta isso no relatório da empresa Vogue BR. Segundo os investigadores, a quantidade de lama que estava sendo jogada na barragem de Fundão era o dobro do permitido. Laudos apontaram que o volume aumentou 20 metros em um ano, quando o recomendado era apenas 10 metros. Para os delegados, não há dúvidas de que os diretores sabiam dos riscos de rompimento e não interferiram para evitar a tragédia. Por causa disso, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou e pediu a prisão preventiva de 6 funcionários do alto escalão da Samarco e um engenheiro da empresa Vogue BR que emitiu um laudo dizendo que a barragem era segura. Entre as pessoas que podem ser presas estão o presidente licenciado da mineradora, Ricardo Vescovi, o diretor-geral de operações, Kleber Terra, o gerente-geral de projetos, Germano Lopes, Wagner Alves, gerente de operações, Wanderson Silva, coordenador técnico, Daviele Silva, coordenadora de operações de barragens e Samuel Lures, engenheiro da empresa Vogue BR. A tragédia aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. 17 pessoas morreram, 2 estão desaparecidas e 725 pessoas ficaram desabrigadas. A Justiça deve analisar nos próximos dias se acata o pedido de prisão dos envolvidos. Os indiciados vão responder por homicídio qualificado de 19 pessoas, crime de inundação e poluição de água potável. A outra parte do inquérito deve ficar pronta no fim de março. A Samarco considera equivocados os indiciamentos e as medidas cautelares de privação de liberdade propostas pela Polícia Civil e vai aguardar a decisão da Justiça para tomar providências. As imagens que você vai ver agora são muito fortes. Elas são de um atropelamento no anel rodoviário de BH. Observe bem o tráfego perto do bairro São Francisco. Os veículos passaram embaixo de uma passarela. Logo depois, uma surpresa. Um pedestre apareceu no meio da pista. O motociclista ainda tentou desviar, mas atropelou o homem.
O piloto caiu e quase foi parar embaixo do caminhão, que chegou a passar por cima da moto. As imagens ainda mostram o piloto se levantando e andando com dificuldade. Momento em que os outros veículos diminuíram a velocidade e sinalizaram que algo estava errado. Depois do intervalo, a gente fala da alta nos preços das carnes e também das frutas, legumes e verduras. Voltamos já já, continue aqui com a gente. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tá difícil fazer compras, né não? Agora, os preços dos hortifrutigranjeiros e das carnes também dispararam. A reportagem que você vai ver agora explica os motivos dessas altas. Hora das compras, hora do susto. Um levantamento realizado pelo Procon Assembleia revelou aumento no preço de 37 cortes de carne vermelha. O maior reajuste ficou com a costela de boi, subiu 4,5%. O quilo do músculo bovino, que costumava ser uma opção mais barata, aumentou 3%. Complicado, a gente tem que escolher, né? Optar para o que está mais em conta. Se você for analisar bem, é uma alta bem elevada. Se a carne está mais cara e vai pesar no bolso, o jeito é apostar num prato mais colorido, certo? Errado. Infelizmente, alguns legumes, verduras e até frutas tiveram aumento. O quilo do pimentão verde disparou, 91% de reajuste. E a cenoura, 40%. Já o preço do alface e da acelga subiu mais de 12%. Eu senti no bolso o preço das verduras, né? Nas frutas, os maiores reajustes ficaram com a manga tome, 32%, e o mamão Havaí, 20%. É absurdo, né? Muito complicado, tá caro sim. Mas por que será que o brasileiro está sofrendo tanto com os aumentos neste início de ano? É uma parte de chuvas, então você vê que foram a parte de hortaliças, a parte de folhas e alguns legumes, aqueles que são mais sensíveis, você teve um problema de oferta nesse momento. E tem a parte de custo de produção, então os custos de produção têm subido e isso tem sido repassado aos preços. Estamos num momento no Brasil em que a inflação está subindo e está começando a ter um processo de indexação forte. Então, parte de custos sendo repassados para a produção. A edição de hoje termina aqui. Voltamos amanhã às 7h15 e esperamos por você de novo. Boa noite. Tchau.